Olá, sejam bem-vindos para mais este vídeo. É sempre uma alegria poder contar com a sua audiência. E hoje vamos continuar falando a respeito daquele nome, o nome que é o nome do Criador. Então, conforme já abrangi em outros vídeos anteriores, lógico que deu para entender alguma coisa. Mas alguém talvez diga: então, se todos têm um nome, por que o Criador do Universo não teria um? Boa pergunta, porque afinal de contas, o próprio Jesus Cristo, ele disse: santificado seja o teu nome, certo? Então vamos entender uma um dos modos pelos quais pode-se santificar o nome de Deus sem necessariamente saber como se pronuncia. Uma das características dos nomes é o seguinte: cada um tem nome. Eu, Antônio, Léo, você também tem seu nome. Em uma família, os pais dão nome aos filhos, não é? Todos têm nome quando nasce, é registrado em cartório, lógico. É registrado por quê? Porque senão seria uma confusão, não é mesmo? Então hoje não só apenas o nome, mas também o sobrenome. Então quando você registra um filho, por exemplo, se você é pai, ou mesmo você que tem irmãos, talvez você pense: por que que tem fulano chamar assim e o outro de outro nome? Lógico, não a hora que a mãe vai chamar o filho, como que ela vai fazer? Não é mesmo? E mesmo na escola, o professor, ele faz a chamada para ver se estão presentes. É uma forma de identificar cada ser, não é mesmo? Bem, mas com respeito ao nome de Deus, nós podemos até mesmo pensar no seguinte: conforme eu acabei de falar, os nomes são para identificar. Por quê? Porque raramente você vai ter uma pessoa só, e essa pessoa, uma pessoa só, que se identifica até mesmo em uma multinacional, como era o meu caso, que eu trabalhei, e a firma era holandesa. A gente sabia que o patrão era uma pessoa boa. E fazendo visita às filiais, um dia falaram: ó, amanhã vai estar aí o dono. Então, todos prestem atenção. Então, deu lá alguns detalhes. Aí, quando alguém talvez perguntasse qual é o nome, bom, primeiramente porque ele era holandês, ninguém ia nem saber pronunciar esse nome. E outra, o importante é saber que ele era um bom provedor, né, no sentido de todos os empregados estavam bem satisfeitos com ele. Então, simplesmente isso bastava. Não atrasava pagamento, dava prêmios de produção, dava também adiantamentos e ainda promoções, né? Promovia as pessoas de cargo. Tinha que saber o nome dele? Não. Então, quando se fala do nome de Deus, basta saber tudo sobre ele, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a própria criação dá testemunho dele. Do quê? Que ele é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia e assim por diante. É um Deus todo-poderoso, não é? Segundo está na Bíblia, ali está o retrato dele. Tanto é que quando Jesus disse:
Como Jesus, certa vez, um dos seus discípulos perguntou, ou indagou a ele, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao meu Pai. Por quê? Bastava, será que precisa ver a Deus para saber como Ele é, para engrandecê-lo? Não. Por que que Jesus disse, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai? Porque Jesus tinha aquele modo sereno de tratar as pessoas, modo humilde, né? Um modo brando e com justiça e poder. Então ele sabia, as pessoas vendo Jesus, ele refletia as qualidades do seu Pai, né? Mas a pergunta ainda persiste. Jesus não disse que deveria saber ou santificar o nome de Deus? Sim, só que ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Ele não disse o nome. Ah, mas ele lá na frente ele disse, eu revelei o teu nome aos homens que me destes. No caso, os discípulos. Então, se ele revelou, então como é que vamos entender? Primeiramente, tendo uma coisa. Será que os discípulos conheciam a pronúncia do nome de Deus? Claro, eles eram judeus, né? Eles sabiam claramente, porque estava lá nas escrituras hebraicas, e eles sabiam como pronunciar. Assim como Jesus pronunciou quando entrou na sinagoga lá em Cafarnaum, conforme já relatei aqui, onde ele leu o livro de Isaías, capítulo 61. E mais tarde, até um fariseu mencionou o nome de Deus segundo a tradução do Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová, certo? Então, até mesmo segundo as Testemunhas de Jeová, os discípulos conheciam o nome de Deus. Então, por que ele ia revelar? Ou ele disse que dei conhecer? Aí veio o sentido, devemos entender. Porque o nome de Deus, ele não é restrito a apenas aquelas consoantes. Conforme acabei de dizer, ele tem muito mais, né, simbolismo no seu nome. Porém, o que importava era a pessoa, né? O nome, se Deus quisesse, se Deus ele desejasse, ou tivesse o propósito de que pessoas em nossa época soubessem o nome dele, ele teria preservado até hoje, né? E teria meio, será que Deus não tem poder para... Não. O que aconteceu foi o quê? Que alguém inventou esse nome, como já disse, né, Raimundos Martini, lá em 1270, e que está nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, de quem é membro das Testemunhas de Jeová. Sendo assim, como é que as pessoas podem santificar o nome de Deus? Muito simples. Por exemplo, o filho, apesar dos pais conhecer todos os filhos por nome, será que uma criancinha ela é obrigada a decorar o nome do seu pai? Não, pergunta para uma criança de 2, 3 anos, talvez ela não saiba. Talvez saiba alguma coisa, algum apelido, alguma coisa, mas por quê? Como já disse, e conforme o próprio Jesus disse, santificar seja o nome do Pai. Então, como é que deve ser santificado o nome de Deus? Santificado, a palavra santificar, tem um significado. Querem ver? Veja, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 7, e versículo 1. Ali fala, um bom nome é melhor do que um bom óleo. Algumas Bíblias falam, um bom nome é melhor do que um bom perfume, né?
Por quê? Porque o nome ele é associado à fama, nesse caso. Conforme estamos falando, deu para entender que, então, quer dizer, além de fama, tem que ter um bom conceito, né? E também uma boa reputação, não é mesmo? Por que uma boa reputação? Porque quando se fala do Criador, o nome em si, que ele revelou aos judeus, no caso primeiramente a Moisés, aquele nome, comparando com o que as nações pensavam do Deus Criador, o Deus de Israel, não poderia ter má reputação. Por isso que ele disse certa vez, ou várias vezes, me santificarei perante as nações. Quer dizer, e também as nações terão de saber que eu sou, né, o Deus lá de Israel. Então ele ia mostrar de duas maneiras. Primeiro, que ele era um Deus como eles não entendiam. E segundo, que eles iam conhecer o poder de Deus no tempo devido. Nesse sentido, que ele ia tornar o nome dele santificado. E como cada um de nós pode santificar o nome de Deus? Justamente por falar bem do Criador. Quando alguém diz que Deus é um Deus que tortura pessoas, que faz isso, faz aquilo, não. Vamos entender que Deus é o Criador. Isso é defender a fama, a honra do grande Criador. A sua reputação é o que mais importa, né? Não simplesmente o nome. Bem, mas além disso, será que o nome de Deus tem só esse significado? Né? Que no caso seria fama, reputação? Não. O nome de Deus também é como a gente lê lá em Mateus 28, 19 e 20, onde diz para ir pregar o reino de Deus, tal. E aí diz, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, se é para usar esses três nomes, aí pergunta, qual é o nome do Pai? Aí muitos vão dizer, somente a Testemunha de Jeová. O nome do Pai, lógico, é Jeová. O nome do Filho, todos sabem que é Jesus Cristo, ou Jesus. E o nome do Espírito Santo? Em algum lugar na Bíblia aparece o nome do Espírito Santo? Então não tem porquê usar, principalmente as Testemunhas de Jeová, que nem acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Mas o nome do Espírito Santo quer dizer o quê? O mesmo sentido que diz deveria batizar em nome do Pai e do Filho, também do Espírito Santo. Mas o que quer dizer isso? É fácil entender. Por exemplo, quando alguém vai casar, por exemplo, vai lá no cartório e tem lá o juiz de paz, né? Assim é o costume aqui em nossa região. O juiz, ele fala assim, eu estou aqui com a autoridade que o Estado me deu para unir-vos como marido e mulher. Certo? Está ali como autoridade para unir muitas coisas, né? Além disso ele faz. Bom, o que quer dizer então batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nada mais do que na autoridade deles. Ou seja, porque quando fala-se de uma pessoa que tem o nome mesmo, é claro que se aí usa o nome mesmo. Mas no caso, um juiz de paz, ele pode dizer, estou aqui em nome do Estado. O Estado tem nome? É uma instituição. É uma instituição, né, onde prevalece ali os direitos tais, as leis que governam e assim por diante. Mas não necessariamente o nome. Até mesmo quando alguém é
abordado pela polícia, por exemplo, qual é o protocolo que alguns países seguem? Em nome da lei, você está preso. Não é assim? Ou pare em nome da lei. A lei tem nome? Né? Não é uma pessoa, como não é também o Estado, e como também dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, certo? Então, nesse sentido, quando fala batizar em nome do Pai, não necessariamente batizar em nome de Jeová, senão você não vai ser salvo. Não. Em nome de Jeová, de Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, é reconhecer a autoridade, né, deles, ou seja, reconhecer o significado de cada algo em si. Né? Então, não importa se seja ou não pessoa. O importante é reconhecer que eles têm ou teriam influência a partir de quando você é batizado. Não é mesmo? Então, deu para entender esses pontos e espero que tenham assim entendido. E vou ainda abordar mais ainda a respeito de como esse nome, segundo dizem, né, Jeová, ele se consolidou mais ainda a partir dos anos 30. A partir dos anos 30, 1930 e pouco, surgiu um meio para que ele fosse até inserido na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Então, espero que você assista o próximo vídeo e vai entender melhor a respeito disso. Então fica aqui o meu agradecimento por ter assistido esse vídeo até aqui e o meu muito obrigado.